Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Agora preste atenção, amados, a partir do verso 2, muito importante para nós. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Aleluia, que palavra maravilhosa. Amados, essa palavra é muito especial para nós, porque nós estamos passando por um tempo de provação, né? Nós estamos aqui em casa, confinados, não podemos ir ao templo para nos reunir, numa hora dessa estaríamos lá, na escola bíblica dominical, né? À noite estaríamos no culto todos juntos, e é um tempo de provação para nós. É um tempo onde Deus está nos dando a oportunidade de trabalhar com o nosso coração, com a nossa vida, com a nossa fé, com o nosso caráter. Então, esse texto é importante para nós. Tiago, o meu irmão do Senhor Jesus, escreveu para as tribos que estavam dispersas fora da Palestina, e essa palavra é extraordinária a respeito das provações. Eu queria destacar duas coisas muito importantes nessa manhã. Esse momento que nós estamos vivendo, né, de cidade fechada, né, de igreja fechada, de comércio fechado aqui em Muzambinho a partir de segunda-feira, tá certo? De viagens canceladas, certo? De confinamento dentro de casa. É um tempo desafiador para nós, mas é um tempo de oportunidade. Eu sempre digo isso. A crise traz dificuldade e oportunidade. A gente precisa olhar para a crise com essa perspectiva, que é a perspectiva do Evangelho, né? Que é a perspectiva da Palavra de Deus. Então, amados, nós precisamos olhar para a crise, vendo, enxergando a dificuldade, não negando as dificuldades, né? Não querendo dizer que ela não existe. Não, nós sabemos que elas existem, as dificuldades estão aí, nós não vamos negar as dificuldades, nós não vamos demonizar as dificuldades, nós não vamos espiritualizar as dificuldades, mas nós vamos encarar as dificuldades sabendo que elas carregam consigo também, trazem junto consigo oportunidades. E aqui nesse texto, irmãos, a aprovação mostra que nós precisamos de duas coisas muito importantes, tá bom? Beijo, Tia Nelly, abração, Ronei. Então olha só que coisa impressionante. Ela diz que duas coisas são muito importantes na hora da aprovação: alegria e sabedoria. E eu espero que Deus lhe dê a graça de ter isso no seu coração, em nome de Jesus. Alegria e sabedoria. Aí você vai falar: ah, não, pastor, agora você enlouqueceu de vez mesmo. Agora você perdeu o juízo. Sabedoria até que vai, mas alegria, aí não, né, pastor? Como é que nós vamos nos alegrar com um cenário desse, né? Como é que nós vamos nos alegrar tendo um inimigo invisível, um inimigo silencioso, um inimigo mortal, né? Avizinhando a nossa cidade, avizinhando o nosso estado, avizinando, não, já está aí, né, já está aí. Como é que nós vamos nos alegrar com isso, pastor? Como é que nós vamos nos alegrar se nós não podemos ir para a igreja, pastor? A porta está fechada, o templo. Como é que nós vamos nos alegrar tendo que ficar fechado em casa? Muitos não podem sair para trabalhar. Vai haver um abalo econômico, financeiro, vai haver crise, com certeza. Como é que nós vamos nos alegrar? Então a gente precisa olhar para a palavra. O Tiago começa dizendo assim: meus irmãos. Ele fala de uma maneira afetuosa, carinhosa com os irmãos. Ele sendo um pastor, ele se coloca no mesmo nível dos irmãos. Ele não coloca-se acima, mas ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Amados, essa é a palavra de um pastor para o seu rebanho que está disperso, está distante, espalhado
pelo mundo, fora da Palestina, passando por coisas difíceis. Quando você lê a epístola de Tiago, você vai ver quanta coisa esse povo passou. Beijão para a dona Luzia e para a Luci lá, ó. A dona Luzia tem mais de 90 anos, está acompanhando. Beijão, dona Luzia. Então essas pessoas passaram por muitas coisas, irmãos. Eles passaram um enfrentamento com acepção de pessoas, pessoas passando necessidades, como no capítulo 2, pessoas enfermas, como no capítulo 5, certo? Pessoas que estavam sofrendo porque outros estavam falando mal deles, a língua. Então, você lê a epístola toda, você vai ver quanta coisa esse povo passou de provação. E Tiago fala, tende por motivo de toda alegria. Não é um pouquinho de alegria, é toda alegria. Toda alegria. O passardes por várias provações. A palavra grega é poikilos, que significa multicolorido, de várias cores, ou seja, diversas provações. Então, a palavra de Deus está dizendo que é ter motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E eu estou para te dizer que essa que nós estamos começando a passar agora é uma delas. É uma delas. E você diz, tá bom, pastor, está escrito aí mesmo. Nós temos que ter motivo de toda alegria passar por várias provações, né? Mas qual a razão disso? Isso não faz sentido. Nós não somos masoquistas, nós não gostamos de sofrer, nós não temos desejo mórbido de morte ou de sofrimento. Não, não é isso não, irmãos. A alegria não é pelo que está acontecendo agora, mas é pelo que Deus vai gerar em nós a partir do que está acontecendo. Certo? A alegria não é pelo sofrimento que nós estamos passando, mas é pelo que Deus forja em nós a partir do que nós estamos passando. Tá certo? Nós não estamos alegres por causa do coronavírus, nós não estamos alegres por causa de não podermos estar ali no templo agora. Nossa alegria não é porque estamos felizes pelo distanciamento social, não pelas restrições de ir e vir, não. Não é alegria porque agora a gente não pode sair para trabalhar, não. É alegria porque apesar desta situação, apesar dessas circunstâncias, apesar dessas restrições e desses momentos, Deus vai forjar algo poderoso em nós, em nossa vida, em nosso caráter, em nosso coração, certo? Isso sim, é por isso que nós nos alegramos, porque Deus trabalha no coração dos seus filhos, apesar das circunstâncias ou no meio das circunstâncias. Por meio das circunstâncias difíceis, nas provações, Ele trabalha em nós. Você percebe? Tiago diz, olha, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Não é euforia, tá, irmãos? Não é euforia, é alegria. É aquele que é fruto do Espírito em nós, né? É pela ação do Espírito. Tende por motivo de toda alegria, passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, a sua fé será provada, né? Vai passar pelo forno, vai passar pelo cadinho, vai passar, né, naquele lugar que prova, né, como o fogo que prova o ouro e ele sai puro do outro lado. Você imagina o que é isso? Né? O Senhor está dizendo, tem por motivo de alegria? Sim. Ou passar pela provação? Sim, por causa daquilo que a provação vai produzir em você. Primeiro, olha, sabendo, essa palavra é muito importante, aparece várias vezes em Tiago e aparece várias vezes na epístola de João. Não é uma hipótese, certo? Não é uma teoria, não, é sabendo, tendo certeza de que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, aleluia. Mas depois que nós passamos pela provação, nós somos provados, nós somos aprovados, aquilo gera em nós perseverança, tenacidade, persistência, certo? Sabe? Uma capacidade, né? Como dizia o pastor Jeremias, que cria couro grosso em nós. Né? Não é qualquer coisa que nos derruba, não é qualquer coisa que nos desanima, não é qualquer coisa que faz a gente retroceder, não é qualquer coisa que faz a gente desistir. A gente cria consistência, a gente cria, sabe, essa perseverança é forjada em nós. Que coisa maravilhosa. Então, que Deus permita que você se alegre nesse tempo de tribulação, não por causa das coisas ruins que estão acontecendo, mas por causa daquilo que Deus vai forjar em mim e em você, apesar do que está acontecendo. E que Ele forje em nós perseverança. Que a gente fique mais firme na palavra, que a gente fique mais firme no nosso compromisso com os irmãos, que a gente fique mais firme no nosso compromisso com o corpo de Cristo, com a igreja do Senhor, certo?
que não é qualquer coisinha que vai nos tirar, entende? Das oportunidades que Deus nos dará depois que essa crise passar, em nome do Senhor. Tá certo, amados? Então, é motivo de alegria? Sim, por causa daquilo que Deus vai forjar em mim e em você. Nós não estamos alegres pelo que está acontecendo, mas pelo que Deus vai forjar em nós, apesar do que está acontecendo. E nós estamos pedindo, Senhor, que a nossa perseverança cresça, que ela se firme na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. E o texto diz mais, olha lá, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, você foi provado e aprovado, aleluia, produz perseverança. E não só isso, e a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos. Perfeitos aqui é maduros, maduros, certo? Nós não somos perfeitos, nós somos falhos, nós erramos, nós pecamos, mas nos tornamos mais maduros. E você veja, esse é um alvo que nós encontramos em todo o Novo Testamento. O apóstolo Paulo chega a dizer, né, na sua epístola aos Coríntios, capítulo 13, quando ele fala do amor como dom supremo, ele diz, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu agia como menino. Mas quando passei a ser homem, deixei as coisas próprias de menino, quer dizer, dessa maturidade, desse crescimento tão importante, tão necessário em nossa vida. Então, a aprovação forja em nós a perseverança e a maturidade. Nós nos tornamos maduros, nós nos tornamos homens de Deus, mulheres de Deus. Nós nos tornamos mais parecidos com Jesus, amados, certo? A palavra do Senhor em Hebreus diz que ele, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, pense nisso. Você imagina que um diamante, ele é trabalhado para que ele possa demonstrar o seu verdadeiro valor, né? Ele passa por aquele trabalho, por aquele processo, como o ouro passa pelo fogo. Então, amados, nós queremos acolher a palavra de Tiago nessa manhã. Tende por motivo de toda alegria. Nos alegramos? Sim. Por causa das coisas ruins? Não. Por causa do que Deus vai gerar em nós, apesar das coisas ruins? Sim. Por causa do que Deus vai gerar em nós. Perseverança, maturidade. Nós precisamos sermos maduros para a honra e glória do Senhor, como pais, como mães, como cristãos, como profissionais, né, como líderes. Você imagina que coisa terrível no nosso meio, pastores que não querem fechar as igrejas, expondo os irmãos, né, expondo os irmãos a contrair um vírus, né, colocando em risco a vida de pessoas. O que é isso? Bom, eu não sei, pode ser no mínimo falta de maturidade espiritual, de entendimento da palavra de Deus, né, do que é fé verdadeiramente. Então, pense, amados, o quanto nós precisamos de maturidade. Que Deus permita que essa provação forje em nós maturidade, nós nos tornemos mais parecidos com Jesus. E mais, ele diz assim, ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Integridade de caráter em nós. Integridade. A maturidade é aquilo que você vê para o lado de fora. A integridade é aquilo que é forjado para o lado de dentro. As pessoas desfrutam da tua maturidade e você desfruta da tua integridade na presença de Deus. Você é o mesmo diante do Senhor na hora das bênçãos, mas também na hora das dificuldades. A consistência do seu caráter diante de Deus não muda, você é o mesmo diante do Senhor. Você continua adorando a Deus na hora das bênçãos, na hora quando tudo está bem, na hora quando tudo é maravilha, quando o salário está maravilhoso, está certo? Quando os seus filhos estão bem de saúde, quando você não tem problema no seu casamento, mas também quando as coisas estão ruins, você é íntegro diante do Senhor, você continua mesmo adorando a Deus, como fez Jó. A mulher dele, por que você conserva a tua integridade, Jó? Amaldiçoa esse Deus e morre. Ele tinha perdido os bens, ele tinha perdido os filhos, certo? Tinha perdido a saúde, e a esposa chega para ele, por que você ainda conserva a tua integridade diante de Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Não, Jó diz, não, como é que nós não podemos falar assim de Deus? Nós recebemos o bem, não vamos receber as dificuldades, as lutas, as tribulações, e em tudo isso Jó não pecou contra Deus. Né? E ele pôde dizer na hora mais difícil, o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor.
Então, olha só, amados, nós nos alegramos. Nós nos alegramos nas provações porque nelas Deus forja em nós a perseverança, a maturidade, a integridade em nós para a honra, glória e louvor do seu nome, para bênção na nossa vida e bênção na vida das pessoas com quem nós convivemos. Você imagina que depois que nós sairmos dessa situação, né, nós vamos sair dela em nome de Jesus. Nós estamos orando, né, para que Deus abençoe que nós saiamos dela o mais rápido possível. Você imagina, eu creio em Deus, que aqueles que têm um coração quebrantado e sensível vão olhar para a reunião de culto de outra maneira, vão olhar para o momento de adoração de outra maneira, vão olhar para os profissionais de saúde de outra maneira, vão olhar para a liberdade de ir e vir de outra maneira, vão cuidar da sua higiene pessoal de outra maneira, tá certo? Vão valorizar o que é um abraço, vão valorizar o que é um Deus abençoe, uma paz do Senhor segurando na mão do irmão de outra maneira, com certeza. E se não for assim, misericórdia sobre a nossa vida, porque nós estamos com o coração petrificado. Então, primeira coisa, que Deus permita que a alegria tome conta do seu coração, entende? A alegria do Espírito Santo, a alegria de Deus, que não é euforia. Euforia, meu time ganha, eu estou lá em cima. Ele vai para a segunda divisão, eu taco pedra no jogador. Não é euforia, é alegria, alegria genuína do Espírito Santo, que não depende de circunstâncias, que não depende de pessoas, que não depende de nada, apenas dessa palavra poderosa de Deus tomando lugar no nosso coração. Então, amados, que Deus permita que nós tenhamos alegria em nome de Jesus, eu e você, em nome de Jesus, nessa hora de provação. Sim, porque Deus está trabalhando nessa provação para forjar em mim e você perseverança, maturidade e integridade para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Agora eu disse que é duas coisas. A primeira é alegria, a segunda é sabedoria. Sabedoria. O verso 5 diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lhes impropera, e ser-lhes-á concedida. Nós precisamos de alegria, sim, para não azedar o nosso coração, a nossa alma, para não virar murmurador, ingrato, para não ficar levantando impropérios contra os céus. Não, precisamos dessa alegria. Mas nós precisamos de sabedoria. Essa hora é fundamental a sabedoria, para não meter os pés pelas mãos. Olha que coisa terrível. Foi dado a orientação para que as pessoas saíssem das ruas. A polícia saiu em Guaxupé pedindo para as pessoas saírem da rua. Aqui em Muzambinho, um carro de som passou falando para as pessoas saírem da rua. Na rádio, o prefeito pediu para as pessoas saírem da rua. Foi baixado um decreto, o comércio será fechado. E eu vi um post de um policial ontem à noite, falando que as pessoas foram para casa. Sabe o que elas estão fazendo? Algumas delas estão se reunindo para festejar, para fazer churrasco com 20, 30, 40, 50 pessoas. Você pensa o que é isso? Que falta de sabedoria. Não é para você entrar para sua casa para chamar um monte de gente e fazer um aglomerado de pessoas lá dentro, exatamente para evitar aglomeração, para não correr o risco de espalhar vírus e de contaminar pessoas e de matar pessoas. Porque a nossa cidade não tem condição, não tem estrutura. Se entrar em colapso, se um monte de gente precisar de um respirador, nós não temos UTI, entende? É necessidade de sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é muito mais do que conhecimento lógico, certo? Acúmulo de informação. Sabedoria é aplicar os princípios de Deus na vida. Nós conhecemos a palavra de Deus. Sabedoria é o temor do Senhor, é temer a Deus. E quando nós tememos a Deus, nós obedecemos a sua palavra, os seus mandamentos. Nós obedecemos a autoridade naquilo que ela não está nos colocando contra a palavra de Deus, certo? Nós temos bom senso, nós temos critério, nós priorizamos as pessoas e não as coisas. Nós colocamos em primeiro lugar aquilo que é mais importante, que nesse momento é resguardar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Ora, Deus está nos dando a bênção de ter esses instrumentos tecnológicos pelos quais nós nos comunicamos, irmãos. Nós cultuamos, nós louvamos, nós estamos aqui em comunidade, congregados, adorando a Deus nessa manhã. Imagina, então por que não nos preservar? Por que não cumprir aquilo que é necessário? É falta de sabedoria.
E Tiago diz, porém se algum de vós necessita de sabedoria, e eu sei que tem muita gente que precisa tomar decisão difícil, os empresários têm que tomar decisões muito difíceis, né? Os patrões têm que tomar decisões muito difíceis. Temos muitos irmãos entre nós que são profissionais. O nosso vereador Adriano, que está aqui conosco agora, precisa tomar decisões difíceis, né? Os políticos têm que orar, têm que pedir a Deus. Porém, peça a Deus, peça ao Senhor. Se necessita saber, peça a Deus. É hora de orar e clamar a Deus. Salomão pediu ao Senhor. O Senhor se revelou a ele no capítulo 3 de 1 Reis e falou, pede o que você quiser e eu vou te dar. E ele, Senhor, eu sou inexperiente, como é que eu vou conduzir a nação de Israel? Sucedendo meu pai, Davi, um rei extraordinário, como é que eu vou fazer? Dá sabedoria. E Deus derramou sabedoria sobre a vida de Salomão, né? E você sabe que isso está ilustrado naquele episódio onde duas mulheres vêm brigar por causa de um filho. As duas tinham um filho e uma delas matou o filho durante a noite e vieram pedir para ele resolver a questão. E não tinha como resolver. Uma mulher disse, o filho é meu, a outra, o filho é meu. E ele disse, então parte a criança e dá um pedaço para cada, está resolvido. Isso foi sabedoria de Deus, porque aquela mãe, o afeto materno pulsou e ela disse, pode dar o filho para ela, eu prefiro meu filho vivo com ela do que morto. Ele disse, entrega o filho para ela, ela é a mãe. Entende, irmãos? Nós precisamos de sabedoria. Essa é uma hora de muita sabedoria, né? Para nós sabermos o que falar, o que não falar, o que fazer, o que não fazer, se nós devemos envolver alguém, se nós não devemos envolver ninguém nas nossas questões, certo? De usar o nosso tempo de uma forma abençoadora. É hora do culto doméstico na sua casa, é hora da oração pelas autoridades, é hora de um posicionamento sensato, é hora de você honrar o nome do Senhor, sendo um cristão fiel, verdadeiro, certo? É hora de você ficar atento se tem pessoas com necessidade, os nossos idosos precisando de alguém que busque remédio para eles, de alguém que faça uma compra para eles, de alguém que esteja atento se eles estão com alguma necessidade. Peça sabedoria a Deus para que nós aproveitemos ao máximo esse tempo de confinamento, em nome do Senhor Jesus. Então ele diz, olha, nós precisamos de alegria, mas precisamos de sabedoria. Sabedoria. Como é que a gente faz? Ora, pede a Deus, porque a sabedoria é do alto, não tem jeito, sabedoria é do céu, sabedoria vem de Deus. Tem gente que tem muita inteligência, tem gente que tem uma bagagem de conhecimento, mas não tem nenhuma sabedoria, certo? Sabedoria é outro nível, é outra história, tá certo? Às vezes o sujeito é PhD, tem diploma, mas não tem nenhuma sabedoria. Às vezes ele tem posição de autoridade, mas ele não tem sabedoria, porque sabedoria é coisa de Deus, certo? É coisa de Deus na nossa vida. E a palavra do Senhor diz que em Jesus estão escondidos, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. É isso que nós precisamos nesse momento, sabedoria do Senhor na nossa vida. Tá bom, amados? Então nós vamos orar. Ele diz, como é que a gente consegue sabedoria? Orando. Pedindo, Senhor, visita o meu coração, Senhor, dá discernimento nessa decisão, como lidar com isso, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nessa hora de provação, nós precisamos do Teu direcionamento, da Tua graça, da ação do Teu Espírito Santo, nos dando entendimento para discernir as prioridades, aquilo que realmente deve ocupar a nossa agenda, a nossa atenção, aquilo que realmente é importante, Senhor, não apenas urgente. Ó Deus, traz a nós sabedoria do alto, do Espírito Santo, para que nós nos posicionemos e honremos o Teu nome e abençoemos as pessoas. Então, orando. E depois, com fé. Ele diz que é para você orar e para você fazer isso com fé. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Certo? Não supõe esse homem que vai alcançar alguma coisa do Senhor. É um homem de ânimo dobre, de alma dividida, meio barro, meio tijolo. Você não pode torcer ao mesmo tempo para o Atlético e para o Cruzeiro, não pode. Ou você torce para um, ou você torce para o outro, entende? Essa pessoa dividida, não, nós confiamos. A palavra do Senhor diz que quem pede a Deus e pede com confiança, ele tem prazer em derramar sabedoria sobre seus filhos. Ele tem prazer em suprir-nos para que nós aprendamos a tomar decisões sábias, né, abalizadas, que vão abençoar, que vão fazer diferença nesse cenário que nós estamos vivendo. Você imagina que os nossos profissionais de saúde estão na linha de frente,
estão na linha de frente. Ontem o nosso prefeito estava falando na rádio e pessoas se voluntariando para estar na linha de frente, para trabalhar de graça, assumindo o risco, para que eu e você possamos ficar em casa. Entende, amados? Deus dá sabedoria para nós, Senhor, em nome de Jesus, para valorizar a vida dessas pessoas. As pessoas, o governador falou ontem à noite, as pessoas, o transporte não vai parar, os policiais vão trabalhar. Então você imagina, nós temos que orar pelas pessoas, os caminhoneiros, as pessoas que estão fazendo transporte do alimento, para não faltar alimento, os policiais que vão estar fazendo cumprir as regras necessárias para o bem de toda a população, as pessoas da saúde, né, as lideranças da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Então Deus derrama sabedoria e nós oramos porque é assim que vem, e nós oramos com fé porque é promessa da tua palavra, o Senhor que está prometendo, e nós nos agarramos no Senhor, na tua palavra, nós agarramos, ó Pai, nas promessas do Senhor. Então, amados, eu peço a Deus em nome de Jesus que nesse cenário de provação Deus nos dê a graça de ter essas duas coisas, alegria e sabedoria, em nome do Senhor Jesus. Para você, para sua casa, para sua família, né? Para as nossas autoridades, para os nossos pastores, né? Que Deus nos dê alegria e sabedoria. Alegria não pelo que está acontecendo, mas por aquilo que Deus vai forjar em nós a partir do que está acontecendo. E sabedoria, para que a gente não haja com insensatez, com estupidez, não haja com impulsividade, não sejamos defensores de teoria de conspiração numa hora em que a situação é tão grave, em que pessoas estão morrendo aos montes. Entende? A Itália entrou em colapso o sistema de saúde da Itália. As pessoas não têm onde ser sepultadas. Você percebe, um país de primeiro mundo. Entende? Então nós precisamos orar pelo comércio da nossa cidade, pelos empresários da nossa cidade, aqueles que empregam pessoas. Entende? Que Deus tenha misericórdia. Vai haver um abalo financeiro gigantesco, que o Senhor nos dê a graça de administrar isso, que as autoridades tenham sensibilidade, tenham consciência e façam tudo para preservar a população. Nós precisamos orar em nome de Jesus, para que eles possam suspender pagamento de água, de luz, impostos, para que não venha uma calamidade ainda maior sobre o país, sobre os empresários, sobre os empregados, sobre as famílias. Nós vamos orar, falando, Senhor, dá alegria, para que a gente não azede, para que a gente não vire murmurador, para que a gente não fique levantando a nossa voz de maneira ingrata contra os céus, e dá sabedoria para que a gente saiba agir nesse cenário e o nome do Senhor seja glorificado.